Hoje eu vou te falar uma coisa que muita gente não acredita, mas é a mais pura verdade. O seu sucesso financeiro depende muito mais do seu comportamento do que da sua inteligência. No vídeo de hoje, eu vou explorar os principais insights do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel e juntos a gente vai descobrir como que eles podem transformar a sua maneira de investir. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, vou dar aquele recado de sempre, deixa o like, comenta, se inscreva, porque isso ajuda bastante para divulgar os vídeos aqui. E vamos lá para mais um conteúdo. Aqui no canal eu falo sobre vários assuntos relacionados ao trading, investimentos, com foco em operações automatizadas. Você deve estar estranhando um pouco o assunto do vídeo de hoje, porque foge um pouco dos assuntos que eu costumo falar aqui, mas é de suma importância para qualquer pessoa que quer entrar no mercado financeiro, seja profissionalmente, seja investindo ou operando, enfim. Muita gente que me acompanha aqui no canal se concentra bastante em análise técnica, em tentar prever as tendências e os movimentos do mercado, mas eu tenho certeza que talvez você esquece como que o controle da sua mente é importante em todas as áreas da sua vida financeira, tanto nos trades quanto na forma com que você gasta o seu dinheiro. A verdade é que até os mais inteligentes podem fracassar se não souberem controlar suas emoções. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou vendendo uma ação com medo de uma queda que nunca veio ou comprando em pânico durante um movimento de alta? Tenho certeza que você já fez isso. Eu já fiz inúmeras vezes e as nossas emoções muitas vezes nos sabotam e a gente acaba tomando esse tipo de decisão que muitas vezes é irracional. Então é por isso que eu resolvi te mostrar os principais insights desse livro, que eu acredito que seja um dos livros mais legais dos últimos tempos sobre psicologia financeira e tenho certeza que ele vai marcar a nossa geração e vai ficar muito famoso nos próximos anos. Esse livro não é novidade, ele ficou muito popular aí no ano passado ou no ano retrasado, mas eu tenho certeza que as lições que a gente encontra nesse livro vão perdurar por muito tempo e você vai ouvir muito dele ainda. O insight que eu queria passar hoje é a nossa relação com o dinheiro. O Morgan Housel, que é o autor do livro, ele destaca que a nossa relação com o dinheiro é moldada por experiências pessoais únicas, culturas e histórias que ouvimos. Entender essa relação é fundamental para tomar decisões mais racionais. Segundo ele, o comportamento importa mais do que o conhecimento técnico. Um exemplo que é contado no livro é a história de um cara chamado Ronald Read, um faxineiro que acumulou uma fortuna de 8 milhões de dólares investindo em ações e deixando o tempo e os juros trabalharem a seu favor. O Ronald nasceu numa família muito simples, na zona rural da cidade de Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi a primeira pessoa da sua família a concluir o ensino médio, o que é uma história muito comum de vários brasileiros e provavelmente você já deve ter conhecido alguma pessoa da sua família que tenha tido uma história parecida. Ele não veio de uma família rica, não ganhou na loteria e não recebeu nenhuma herança. Eu tenho certeza que você, se não tiver passado por isso, provavelmente conhece alguém da sua família que já passou, que nasceu de uma família muito simples e que nunca recebeu nada de graça. Durante 25 anos, o Ronald trabalhou consertando carros num posto de gasolina. Depois, ele passou mais 17 anos varrendo o chão de uma loja de departamento. Ele viveu uma vida muito simples, mas ele nunca deixou de poupar parte da sua renda. Em 2014, quando ele faleceu com 92 anos, ele deixou uma herança de surpreendentes 8 milhões de dólares. O Ronald conseguiu acumular essa quantia impressionante investindo em ações. Eu sei que nos Estados Unidos o mercado é muito mais difundido e tem muitas pessoas que investem em ações para o longo prazo há muitas décadas. Aqui no Brasil isso não é tão comum. O mercado de ações começou a ficar mais popular para a pessoa física nos últimos anos, nas últimas 2 décadas talvez, no máximo, ou até menos. Então a gente não tem histórias aqui no Brasil, ou tem pouquíssimas histórias, na verdade, de pessoas que conseguiram façanhas como essa do Ronald. Outra coisa que você deve estar pensando é que os investimentos nos Estados Unidos tendem a ser muito mais rentáveis do que aqui no Brasil. A nossa bolsa, no longo prazo, ela não é vencedora, mas eu não disse que você precisa investir em ações brasileiras, né? Você pode investir em ações internacionais também. O que importa é que você comece ontem. A melhor hora para plantar uma árvore foi ontem, né? Já dizia o ditado. Nem sei se o ditado é exatamente esse, mas, enfim, você entendeu. Bom, a filosofia de investimento do Ronald se alinha com a famosa frase do Charlie Munger: o dinheiro não está na compra, mas ele está na espera. O Ronald exemplificou isso perfeitamente, comprando ações e pacientemente aguardando o crescimento do seu valor ao longo do tempo. É muito interessante a gente observar a história dele e comparar com a trajetória de outros investidores que, apesar de terem mais conhecimento técnico do que ele, ou uma formação muito melhor,
não conseguiram acumular a mesma riqueza. A gente vê vários exemplos de fundos de ações aqui no Brasil, por exemplo, que nem batem os benchmarks, né? Que nem ganham do Ibovespa ou do CDI. E muitas vezes esses fundos têm pessoas extremamente técnicas, e eu não estou dizendo que investir em fundos é ruim, mas o que eu estou dizendo é que você não precisa ter um conhecimento técnico muito fora da curva se você investir de forma consistente, porque a consistência é muito mais importante do que o seu conhecimento técnico. Algumas lições que a gente tira dessa história. Primeiro, como eu falei, o comportamento importa muito mais do que o conhecimento técnico. O Ronald não era um expert financeiro, mas a sua disciplina, paciência e humildade na hora de poupar foram muito mais importantes do que a capacidade técnica dele. Segundo, o poder dos juros compostos. Investir e manter os investimentos no longo período permite que os juros façam o seu trabalho e resultam no crescimento exponencial do seu patrimônio. Terceiro, viver abaixo das suas possibilidades. O Ronald sempre teve uma vida simples, mas ele nunca deixou de poupar. E essa poupança consistente ela é crucial para a acumulação de riqueza. Outro ponto é a paciência e o longo prazo. O Ronald exemplificou a importância de você ter uma abordagem de longo prazo nos seus investimentos, resistindo à tentação de vender ações durante as flutuações do mercado ou de realizar lucro e sair gastando dinheiro, né? Ele provavelmente nem olhava os investimentos dele com tanta frequência, ele simplesmente poupava e ao longo dos anos, quando ele se deu conta, ele tinha essa fortuna toda e talvez ele tenha morrido sem nem saber que ele tinha tanto dinheiro assim. O Morgan Housel, nesse livro, ele discute que o sucesso nos investimentos é uma combinação de risco e sorte. Isso parece meio óbvio, mas a gente muitas vezes não para pensar no fator da sorte dentro do mercado financeiro. Essa perspectiva ela é crucial para os investidores que buscam compreender melhor os fatores que influenciam as suas decisões financeiras e os resultados dessas decisões. Bom, você já sabe que o risco ele está presente em absolutamente toda decisão que a gente toma, principalmente no mercado financeiro. Os retornos dos investimentos, eles não são garantidos, a gente sempre fala isso, né? Principalmente quando se trata de renda variável, e eles podem variar significativamente devido a fatores econômicos, políticos e fatores de mercado. E também a sorte, né? Dependendo do momento que você entra. Muitas vezes a gente compra uma ação e quando a gente assusta ela subiu, sendo que a gente simplesmente deu sorte dela subir logo após a nossa compra, né? Ou às vezes pode acontecer o contrário, a gente compra e a ação fica demorando para subir e só depois de muito tempo é que ela começa a subir. Então, existe um fator sorte que ele não pode ser ignorado, né? Diversificar os investimentos é uma maneira eficaz de gerenciar o risco. A gente sempre fala disso aqui. E não só eu falo, na verdade, todos os canais do YouTube que você abrir sobre investimentos, eles vão falar da importância da diversificação. Porque quando a gente espalha os nossos investimentos em diferentes recursos, a gente acaba minimizando o impacto negativo que um investimento isoladamente pode ter. Então, é aquela famosa frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você precisa diversificar, porque se por um acaso um investimento seu der errado, você vai ter todos os outros ali para segurar aquele momento de turbulência que acontece, principalmente para quem investe em renda variável, né? E se você for parar para pensar, isso não vale somente para os investimentos. Aqui no canal eu falo basicamente sobre trading, né? Sobre especulação. E mesmo na parte especulativa, você precisa diversificar. Você nunca vai colocar todo o seu dinheiro no day trade, a gente sempre fala disso. Você nunca vai colocar todo o seu dinheiro num robô, né? Mas é importante que você tenha várias estratégias, tenha uma diversificação de estratégias e de investimentos. Então, parte do seu capital você vai colocar na especulação, se você quiser especular, e uma parcela muito pequena desse capital você vai colocar em coisas mais arriscadas, tipo day trade ou robôs, esse tipo de coisa, né? Eu falo aqui no canal sobre essas coisas que eu gosto bastante, né? De automação, de trade, de day trade, análise técnica, enfim. Mas isso faz parte de todo um universo dentro da sua vida financeira. Isso vai ser um pedacinho. É um pedacinho do seu dinheiro que você vai colocar nisso, né? Todo o resto precisa estar em coisas muito mais seguras. É importante que cada investidor e cada trader conheça a sua própria tolerância ao risco e alinhe a sua carteira de investimento de acordo com essa tolerância, evitando assumir mais risco do que você pode suportar emocionalmente e financeiramente também. E é muito comum as pessoas acharem que têm um apetite ao risco maior do que elas de fato têm. Porque quando vem um movimento de oscilação muito forte, uma crise, um circuit break, enfim, ou alguma coisa muito perigosa que faz o mercado ficar muito volátil, é aí que você vê se realmente você tolera aquele risco que você achou que você toleraria. Né? Porque quando o mercado está subindo é muito tranquilo, né? Você fala, pô, vou comprar tudo de ação, tudo de cripto e é mil maravilhas, né? Agora, quando o mercado vira e ele começa a ficar mais volátil,
aí é que você vê que o buraco é muito mais embaixo e você precisa ter investimentos seguros também. Outro insight muito importante que ele fala no livro é sobre você entender o que realmente é suficiente para a sua vida. No livro também é explorada essa ideia de você justamente entender o que te faz feliz, né? E o que é crucial para alcançar e manter a sua estabilidade financeira. Essa noção de saber o que é suficiente, ela justamente desafia a mentalidade do senso comum de buscar cada vez mais, destacando a importância de reconhecer e estar satisfeito com o que a gente já tem. Porque muitas vezes um aumento financeiro, um ganho a mais que você vai ter, ele não vai te deixar necessariamente mais feliz. Provavelmente, se você não passou por isso, você deve conhecer alguém que passou a ganhar um salário maior e, na verdade, teve muito mais estresse, teve uma qualidade de vida muito pior, ou teve que mudar para uma cidade pior, ou enfim, foi trabalhar numa empresa mais turbulenta só para ganhar mais, e essa pessoa não necessariamente ela ficou mais feliz, né? Eu conheço vários casos de pessoas assim, e muitas vezes a gente é mais feliz tendo pouco, e não tem nada de errado nisso, desde que aquele pouco também seja confortável, né? Claro que a gente precisa sempre buscar ter uma vida confortável, porque eu acho que isso faz parte da nossa essência humana de querer sempre melhorar. Então, é importante a gente querer melhorar de vida, né? Mas entender também que certas coisas, muitas vezes, você não precisa ser um bilionário para realmente ser feliz e para ter uma vida próspera, né? Um pouco nessa linha de você saber o que é necessário para ser feliz, a gente tem alguns pontos que a gente poderia destacar aqui hoje. Primeiro, são a parte dos riscos desnecessários. No livro, ele fala que não existe nenhuma razão para você arriscar algo que você já tem, e muitas pessoas percebem isso quando já é tarde demais, depois de terem perdido grande parte das suas economias buscando uma forma de riqueza rápido ou investindo em alguma coisa extremamente arriscada, como os NFTs ali no ano retrasado, enfim, ou em certos tipos de investimentos, certas ações altamente especulativas, ou ouvindo dicas de youtubers no Twitter, enfim, e acabando que muita gente investiu em coisas muito ruins, em ações que despencaram mais de 90%, simplesmente porque queriam ficar ricas rápidas, né? Então você não pode ignorar esse fator, e é muito importante que você não se exponha a esse tipo de risco, que é totalmente desnecessário, como ele fala no livro. Outro ponto é a tranquilidade financeira. Reconhecer o que é suficiente proporciona uma sensação de segurança muito bacana e uma tranquilidade, permitindo que você desfrute do que você já tem, sem a pressão constantemente de buscar mais. Eu carrego esse exemplo na minha vida. Obviamente, quero ter cada vez mais e eu quero enriquecer cada vez mais, mas muitas vezes eu atingi um patamar na minha vida que eu já sou feliz, né? Então, a gente precisa entender que a felicidade ela vem muito mais de dentro da gente do que do dinheiro que a gente tem. É claro que o dinheiro traz segurança, mas ele realmente não vai te fazer feliz, não. O que vai te fazer feliz são as relações pessoais que você tem, é a residência que você mora, é o lugar que você convive, são os passeios que você dá, enfim, tudo isso gasta dinheiro, obviamente, mas não é o dinheiro diretamente que vai te fazer feliz, né? São as coisas que indiretamente o dinheiro traz. Então, muitas vezes, você não precisa de quantias absurdas e astronômicas para você realmente ser feliz, né? Um outro ponto que eu acho muito importante de falar é você justamente evitar comparações, porque isso vai totalmente na linha daquilo que eu acabei de falar, né? Então, se você se compara com os outros, você nunca vai ser feliz, porque sempre vai existir pessoas muito mais ricas, mais bonitas, mais bem-sucedidas, mais inteligentes do que você. Então, no livro ele fala sobre isso também. Não baseie as suas metas financeiras nas realizações de outras pessoas. Não só suas metas financeiras, mas todas suas metas de vida, né? Como o livro ele é focado na parte da psicologia financeira, então a gente destaca esse ponto do lado financeiro, mas isso vale para outras áreas da sua vida, né? Cada pessoa tem um caminho e necessidades diferentes, então siga o seu caminho, não se compare com os outros. Eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Um outro insight muito legal que a gente adquire do livro é essa equação que você está vendo aí na tela, né? A sua poupança é igual à sua renda menos o seu ego. Esse conceito enfatiza que a capacidade de poupar e acumular riqueza está diretamente relacionada ao controle do ego e das emoções, particularmente o desejo de status e admiração. Isso é bem parecido com o que eu acabei de falar sobre essa questão da comparação com os outros, né? Então você precisa justamente controlar o seu ego e o seu desejo de querer aparecer para as outras pessoas, né? Eu vejo o tempo todo isso, pessoas que querem comprar carros e celulares de última geração e roupas caras. Muitas vezes você, na verdade, nem precisa daquilo e nem vai te trazer realmente
uma vantagem. Muitas vezes as pessoas adquirem bens simplesmente pelo ego, né? É muito comum a gente ver histórias de pessoas que começam a ganhar um salário mais alto e acabam gastando muito mais simplesmente para participar de certos ambientes. Quando essas pessoas se dão conta, já é tarde demais e elas já estão gastando dinheiro excessivo, como eu falei, em roupas, carros, status, relógios, esse tipo de coisa, que é muito legal de possuir, mas que na realidade é mais para alimentar o ego e a necessidade de aparecer do que realmente para te trazer benefício. Então você nunca deveria buscar o respeito e admiração de outras pessoas através de bens materiais. A gente acaba muitas vezes sendo influenciado por esse tipo de coisa sem nem perceber. Então é importante a gente estar sempre atento e ser bastante crítico com relação a essas coisas. Quando você tiver a vontade de gastar dinheiro com uma coisa que parece ser fútil, pensa, será que essa coisa realmente é útil para mim? E a gente precisa sempre estar atento. Não tem problema nenhum você gastar dinheiro com coisas supérfluas, desde que você saiba que isso não vai atrapalhar os seus investimentos de longo prazo e não vai te deixar mais pobre na velhice, né? Outro insight muito importante que todos os livros de psicologia financeira falam é o impacto dos juros compostos, né? Então, no livro, ele destaca a importância dos juros compostos e como que você investir cedo é muitas vezes mais importante do que investir muito. Então, uma pessoa que começa investindo muito jovem, ela muitas vezes vai ter ganhos muito mais importantes do que se ela tivesse investido mais tarde e colocado quantias maiores. Então, às vezes, você acha que investir pouquinho todo mês não vai te trazer resultado, mas, na verdade, esse pouquinho que você colocou, quando a gente insere o fator tempo na equação, isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Isso é a matemática, né? Ela é intrínseco à questão dos juros compostos. O tempo, ele é muito importante. Então, quanto mais tempo você investir consistentemente, mais dinheiro você vai ter ao longo do tempo. E não falo só investimento em ações, não, porque a gente sabe que a bolsa no longo prazo no Brasil ela não é um bom investimento, né? Mas é justamente essa diversificação, um pouco de bolsa, um pouco de trade, se você quiser, especulação, se você gostar, e também muita renda fixa, né? Porque no Brasil os juros são altíssimos historicamente. Então vamos agora considerar dois exemplos de duas pessoas que começaram a investir em idades diferentes. A primeira delas começou a investir com 20 anos, colocando R$300 por mês durante 10 anos. E aí ela parou de investir, deixando o dinheiro investido até sua aposentadoria com 65 anos. Já o segundo investidor, ele começou a investir mais tarde, aos 30 anos, colocando R$400, uma quantia consideravelmente maior, durante 35 anos, até sua aposentadoria aos 65 anos. Mesmo que o investidor B invista mais dinheiro ao longo do tempo, o investidor A provavelmente vai ter um patrimônio maior aos 65 anos, devido ao poder dos juros compostos por causa do fator do tempo, como eu falei. O tempo adicional que o primeiro investidor teve, porque ele começou a investir mais cedo, fez com que o seu dinheiro crescesse de forma muito grande e compensou a diferença no valor dos aportes mensais, mesmo investindo menos. Isso é muito importante que você entenda o poder da paciência. A paciência ela é essencial para permitir que os juros compostos trabalhem ao seu favor. Isso significa resistir às tentações de vender os seus investimentos e gastar o dinheiro toda vez que você quiser comprar alguma coisa supérflua, né? Como eu falei, a gente sempre vai ter essas tentações, mas a gente precisa se resistir a elas, né? Tipo fazer dieta. Não adianta você contratar o melhor nutricionista e ele criar um melhor plano alimentar para você se você não seguir, né? Então, com os investimentos é a mesma coisa. Não adianta nada você estudar sobre investimentos, sobre trade, sobre tudo, sobre especulação, análise técnica e seja lá o que for, se você não aplicar do jeito certo, né? Então, é muito importante que você faça tudo isso que eu estou te falando de forma consistente. Eu sei que é muito difícil, eu me pego me sabotando o tempo todo em relação a isso, mas é o longo prazo que é importante, né? A gente precisa sempre ter isso em mente. Outro insight muito legal que eu gostei bastante de ler nesse livro é que cada pessoa joga um jogo diferente. A gente muitas vezes se esquece disso. Cada pessoa tem objetivos, horizontes de tempo e tolerância a riscos diferentes. Ninguém começa do mesmo lugar, isso é muito importante que a gente lembre, para justamente a gente não se comparar com os outros, né? Compreender e aceitar essa realidade é fundamental para a gente tomar decisões de investimento mais sensatas e melhores decisões na vida financeira de modo geral. Imagina só dois investidores, um de 20 anos e outro de 55 anos. Esse de 20 anos ele está muito mais propenso a risco, muitas vezes, porque ele tem um horizonte de tempo muito maior para poder errar. Já o investidor que começa a investir com 55 anos, ou mesmo que ele tenha começado antes, ele já não vai ter mais aquela propensão a risco, ou não deveria ter, pelo menos. Eu acredito que as pessoas mais jovens devem sim arriscar mais, isso talvez é meio polêmico, mas
Na verdade, elas vão ter muito mais tempo para poder correr atrás do tempo perdido, caso as coisas não deem certo. Se você começa a investir mais tarde, com 40 anos, por exemplo, você já não tem mais todo aquele tempo para perder, então é muito importante que você tenha mais cautela nesse sentido. O que não te impede, na verdade, de começar mais tarde, não está errado, mas você precisa ter um pouco mais de segurança, né, fazer as coisas um pouco com mais seriedade, né? E muitas vezes a idade ela também traz mais paciência e mais responsabilidade. Bom, esses eram os insights que eu queria trazer desse livro. Eu sei que tem vários outros muito legais aqui. Eu deixei várias marcações quando eu li esse livro aqui, grifei várias partes, mas enfim, para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi me concentrar nesses aí que eu comentei. E se você gostou desses insights e quer aprender mais sobre psicologia financeira e como ela pode impactar nos seus investimentos, continue acompanhando aqui no canal, porque em todos os vídeos eu dou alguma lição relacionada a isso. Eu sei que a maior parte dos meus conteúdos são relacionados a trade, mas eu também falo de investimento de longo prazo aqui, não muito, mas falo. Então é importante que você entenda que o seu comportamento ele vai ser crucial para você tomar melhores decisões, tanto nos seus investimentos ou nos seus trades. Não se esquece de assistir os outros vídeos que eu deixei aqui no canal para você, porque tem vários conteúdos de todo tipo de assunto relacionado ao mercado financeiro, principalmente o trade, como eu falei. E é isso, tá? Me segue aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê num próximo vídeo por aí. Valeu!